Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Top Atualidades, semana de 31 de outubro a 6 de novembro de 2021. Vamos dar uma olhada no nosso mural de notícias? COP26 começa com alerta sobre aquecimento global. Reino Unido autoriza medicamento antiviral oral contra a Covid-19. Leilão do 5G é o segundo maior da história. A atriz Fernanda Montenegro é eleita para a Academia Brasileira de Letras. E Etiópia declara estado de emergência e pede que cidadãos peguem em armas. Vamos para a nossa notícia de destaque. COP26 começa com alerta sobre aquecimento global. Não tinha como não trazer a COP26 para o nosso destaque da semana. Vamos entender o que é a COP26 e quais foram os principais acordos desta semana. Então é o seguinte, quando a gente fala em COP26, imagine só que é uma grande reunião global em que diversos países vão debater sobre mudanças climáticas. Então o nome oficial, COP, Conferência das Partes, é uma conferência das partes das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Esta conferência ela começou a ser realizada em 1995. A primeira edição foi na Alemanha e desde então nós temos anualmente a COP, beleza? Essa é a 26ª edição. A COP só não foi realizada em 2020 por conta da pandemia. Pontos de destaque pensando na sua prova de atualidades. Pode vir uma questão bem simples, perguntando para você qual o local de realização da COP26. Então, a COP26, a COP de 2021, foi realizada em Glasgow, na Escócia. Podem perguntar a cidade e o país. Beleza? Então, um evento organizado pela ONU, em que países do mundo debatem sobre mudanças climáticas. No primeiro dia do evento, já a divulgação de um estudo realizado pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM. O que destaca este estudo? Que os últimos 7 anos foram os mais quentes da história. Lembrando que a terminologia história, que o recorte histórico é 1850 a 2020. Então, se nós pegarmos de 1850 até 2020, os últimos 7 anos foram os mais quentes do período. Primeira informação, então, interessante. Outro dado valioso deste relatório. Um aumento no nível dos oceanos. Márcio, mas esse aumento não já vem ocorrendo faz algum tempo? Sim. O problema é que a partir de 2013, esse aumento foi acelerado. Como assim? Vamos ver, olha os dados aí. Quando a gente pega o intervalo de 1993 a 2002, o aumento médio no nível dos oceanos era de 2,1 milímetro ao ano. Agora, se eu pego entre 2013 e 2021, esse aumento médio foi de 4,4 milímetro ao ano, mais do que o dobro. Então, tais fatos preocupam a humanidade do ponto de vista de mudanças climáticas. Elevação de temperatura, aumento no nível dos oceanos. Por isso que esses caras estiveram reunidos em Glasgow, na Escócia, para debater sobre o futuro das mudanças climáticas. Vamos destacar alguns acordos importantes. São promessas, tá? Já abro falando isso, são promessas. Precisamos acompanhar se essas promessas serão efetivadas. Então, um ponto de destaque. O Brasil anunciou uma meta de reduzir em 50% as emissões de gases poluentes até 2030. Foi um anúncio do Brasil. A meta brasileira antes era de 43%. Então o Brasil ia ampliando o seu compromisso. Isso foi um dos pontos de destaque. O Brasil que reforçou, o compromisso de atingir a neutralidade de emissões de gases até 2050. Uma questão do TJSP, O Brasil agora referendou isso na COP26. Então até 2050 o Brasil se compromete a atingir a neutralidade de emissão de gases e reduzir as suas emissões em 50% até 2030. Beleza? Um segundo compromisso importante, agora um compromisso de vários países.
mais de 100 países se comprometeram em cortar emissões de metano, de gases metano, em 30% até 2030. O gás metano também é um gás que contribui para o processo de efeito estufa, para o processo de aquecimento global. Ele é 80 vezes mais intenso do que o dióxido de carbono, tá, especialistas? Só que ele fica menos tempo na atmosfera, ele fica 11 anos em média na atmosfera. Por isso que ele nunca foi debatido tão intensamente como o CO2, que tem uma permanência maior na atmosfera. E agora, líderes mundiais começam a focar o debate no gás metano. Esse compromisso só não foi maior, só não foi mais comemorado, porque Rússia, China e Índia não pactuaram com essa redução de 30% de emissões de metano. Beleza? Outro ponto importante, líderes mundiais assumiram o compromisso de zerar o desmatamento até 2030. Esse compromisso o Brasil já tinha reforçado numa cúpula realizada com o presidente Joe Biden em abril desse ano, e agora o Brasil chancelando esse compromisso, Brasil e outros países do mundo. Então, assumem o compromisso de zerar o desmatamento até 2030. E por fim, Brasil, Estados Unidos, China, Índia, entre outros países do mundo, não assinaram um acordo para zerar energia à base de carvão. Polônia e Chile, por exemplo, assinaram esse acordo. Esse acordo foi assinado por 77 países. Eles dizem, olha, vamos zerar a energia à base de carvão. A queima de carvão emite gases que contribuem para o efeito estufa e, consequentemente, para o aquecimento global. E alguns países não assinaram. Beleza? Pessoal, muita coisa aconteceu na COP26, tá? A gente não conseguiria aqui na nossa aula de destaque abordar todos os pontos. Eu trouxe os principais destaques, mas vale a pena dar uma lidinha, com um pouquinho mais de calma, porque esse tema deve aparecer em várias outras provas de atualidades no final de 2021 e no início de 2022. Beleza? Volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Dando sequência ao Top Atualidades, eu trago uma questão de sociedade internacional, uma questão especificamente sobre saúde pública. Reino Unido autoriza medicamento antiviral oral contra a Covid-19. Márcio, mas já vi várias notícias sobre vacina, sobre medicamento. Por que eu tenho que levar isso a sério? Por que isso pode aparecer na minha prova de atualidades? Vamos lá. Primeiro pelo fato inédito. Foi autorizado, tá? Não é que está tendo testado. Foi autorizado um medicamento oral contra a Covid-19. É um remédio, né, Márcio? Para ingerir uma pílula. Exato. Então é um fato inédito. A gente precisa ficar de olho. Então a prova pode perguntar isso, né, Márcio? Pode. Mas a prova pode perguntar também o local, o nome do país que aprovou essa pílula. Então, o primeiro país a aprovar essa pílula é o Reino Unido. A gente precisa ficar de olho nisso, tá? Ora e outras questões perguntam o local de um fato. Reino Unido, ok? A prova pode ser um pouquinho mais robusta e perguntar para você o nome do medicamento. Poxa, Márcio, aí eu vou pirar. Opa, é por aí que você vai lembrar o nome. Olha o nome do medicamento. Molnupiravir. Molnupiravir. É difícil falar. Molnupiravir. Márcio, eu vou pirar. Vai mesmo. Ó. Pira. Então, assim, vou pirar se eu tiver que decorar o nome de medicamento. Molnupiravir. Beleza? Apareceu o pira ali. Opa, remédio do Reino Unido, que o Reino Unido aprovou. Fechou? Esse remédio ele é produzido pela farmacêutica MSD. Vários veículos da imprensa destacaram. Olha, o remédio da MSD, a pílula da MSD. Então, acho que é uma informação para você ficar de olho também. Então, é a primeira autorização mundial, tá, no Reino Unido. Esse medicamento ele não foi aprovado aleatoriamente. A sua aprovação ocorre após resultados positivos em testes clínicos. Foi constatado pelos testes que a ingestão 2 vezes ao dia dessa pílula durante 5 dias apresenta efeitos positivos no combate à Covid-19. Esse medicamento foi testado em pessoas sem vacinação,
diagnosticadas com Covid-19 e que não foram internadas. Tá? E também essas pessoas tinham algum fator de risco, obesidade, problema cardiovascular, idade mais avançada, e os resultados foram satisfatórios, daí a autorização. Um dia depois dessa autorização, a Pfizer nos Estados Unidos anunciou também que um medicamento testado por ela, o Paxlovid, reduziu em 89% as internações e mortalidade por Covid-19. Então, logo deveremos ter também uma autorização para esse medicamento da Pfizer em vários países do mundo. Fica de olho, Covid-19, hora e outra, vai aparecer ainda nas provas de atualidades ao longo de 2021 e no início de 2022. O tema tem relação com saúde, com Covid-19. Como sugestão de leitura eu deixo Pílula contra a Covid-19 da MSD. Conheça a eficácia, tecnologia e estágio do Molnupiravir. A segunda notícia da semana é sobre o leilão do 5G. Então, o Brasil efetuou o leilão do 5G e ele foi o segundo maior da história do país. Só ficou atrás do leilão do pré-sal. Tá? Mas o que é 5G mesmo? Quando a gente fala em 5G, é uma nova geração de redes móveis. Tá? Então, a gente fala rede de internet móvel, 5G é a nova geração, vai substituir o 4G em vigor aí, ou sendo utilizado na maior parte do Brasil. O 5G é mais rápido, é mais eficaz, então a velocidade para transmissão, recebimento, envio de dados será maior. Alguns estudos falam em até 20 vezes maior do que o 4G. Tá? Esse é um ponto interessante. Ele também permite uma conexão maior de equipamentos por áreas. Então a 5G vai viabilizar a tal internet das coisas. Tá? As cidades digitais, cidades inteligentes, que são tão divulgadas aí pela mídia, devem ser possíveis a partir do 5G. Nós teremos aí conexão de geladeira, internet. Geladeira TV, internet, máquinas associadas à internet. Então nós teremos a internet das coisas viabilizada a partir do 5G. Então, segundo maior leilão da história do Brasil. Foram 7 bilhões só em outorga, só em concessão para as empresas operarem a rede. 15 empresas participaram do leilão 5G e 11 levaram pelo menos uma cota. Então não teve uma única vencedora. Fatiado ali. Uma empresa pegou aqui, outra pegou outra região do Brasil, outra pegou uma frequência, a outra pegou uma outra frequência, e várias empresas que a gente já conhece acabaram contempladas. A Telefônica, que é proprietária da Vivo, por exemplo, pegou algumas fatias, a Claro, a TIM, então algumas empresas conhecidas foram contempladas nesse leilão do 5G. Beleza? Brasil, primeiro país da América Latina a realizar o leilão do 5G. Então, o tema tem relação com tecnologia, com internet das coisas. Sugestão de leitura 5G. Entenda como a nova tecnologia pode melhorar sua vida. Agora eu vou falar um pouquinho de cultura nacional. A atriz Fernanda Montenegro é eleita para a Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras, uma instituição aí tradicional, ela foi inaugurada em 1897, tem sede no Rio de Janeiro e o seu grande objetivo é cultivar a língua, a literatura nacional. As pessoas que integram a Academia Brasileira de Letras são chamadas de imortais. Então, Fernanda Montenegro se tornou uma imortal. Ela foi eleita para a cadeira 17. Chama a atenção que a Fernanda Montenegro não é uma escritora, né? Ela é uma atriz. E esse desempenho dela cultural, os papéis exercidos por ela, levaram à ocupação dessa cadeira. É apenas a 9ª mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras. Beleza? O tema tem relação com cultura, com artes. Sugestão de leitura: o que é e como funciona a Academia Brasileira de Letras? É o tipo de questão que, quando aparece em prova de atualidades, perguntam para você o nome. Então, qual atriz ou qual personalidade foi indicada para a Academia Brasileira de Letras? Fernanda Montenegro. Ou, numa outra hipótese, a prova pode te perguntar: olha, Fernanda Montenegro foi eleita para alguma coisa.
Aí dá a opção para você lá, para o quê? Para o Oscar, para o Grammy, vai para várias instituições. Academia Brasileira de Letras. Beleza? E aí eu chego na última notícia da semana, vou falar um pouquinho da África, vou falar um pouquinho de política internacional. Etiópia declara estado de emergência e pede que cidadãos peguem em armas. Vou pegar minha canetinha, preciso dela para a gente destacar alguns pontos aqui. Então, Etiópia, um país localizado na África. No norte da Etiópia, na região do Tigré, nós temos um conflito há mais ou menos um ano. Então, um ano já de conflito aqui na região do Tigré. O que chama atenção agora? O avanço. Essa Frente Popular da Libertação do Tigré, ela começa a avançar. E esse avanço preocupa o primeiro-ministro Abiy Ahmed. Por quê? Há receio de que as forças do Tigré cheguem a Addis Abeba e controlem o país. Beleza? Pontos de destaque. O Abiy Ahmed, ele já ganhou um prêmio Nobel da Paz, para vocês terem uma ideia. Em 2019. Ele foi Nobel da Paz em 2019, justamente por ajudar, pela sua contribuição em encerrar um conflito de 20 anos entre Etiópia e Eritreia. Justamente a Eritreia fica nessa região norte, na divisa com o Tigré. Então, ganhou o prêmio Nobel da Paz para encerrar um conflito de 20 anos. Mas é apontado por muitos como alguém que iniciou esse conflito há um ano. Porque em 2020 nós tivemos aí repressão de forças da Etiópia a esse movimento, a essa Frente Popular do Tigré. Então, essa ação da Etiópia foi sangrenta na época. E como revide, a Força Popular do Tigré começou a buscar uma luta armada. E essa luta armada que antes se concentrava no norte do país começa a avançar para as outras regiões. Diante desse contexto, o primeiro-ministro decretou aí um estado de emergência na Etiópia e inclusive pediu para cidadãos pegarem armas, que terão momentos difíceis. E aí é uma grande loucura, né, pessoal? Alguém que venceu um prêmio Nobel da Paz fazer uma declaração pedindo para a população pegar armas. Né? Pois é. O tema tem relação com guerra civil, com política internacional. Sugestão de leitura: Guerra do Tigré completa um ano com milícia perto de chegar à capital da Etiópia. Entenda o conflito. Eu volto daqui a pouco com o nosso desafio da semana. Desafio da semana em tela, uma questão elaborada pelo professor. A Agência de Saúde dos Estados Unidos emitiu uma autorização de uso emergencial para a vacina contra a Covid-19, para crianças de 5 a 11 anos. Esta é a primeira vacina da Covid-19 autorizada no país para crianças menores. Então, pontos de destaque do enunciado. Os Estados Unidos, a Agência de Saúde dos Estados Unidos, autorizou o uso emergencial de uma vacina, para crianças entre 5 e 11 anos. É a primeira vacina para crianças no país. A Agência dos Estados Unidos autoriza a vacina da... Então, qual vacina foi autorizada para crianças nos Estados Unidos? Alternativa A, AstraZeneca. B, Pfizer. C, da Janssen. D, Covaxin. Ou E, Moderna. Responde aí o que você marcou. Pausa para responder. Pausou? Respondeu? Vamos ver a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa B, vacina da Pfizer, tá, pessoal? Então, Pfizer foi autorizada para crianças de 5 a 11 anos. Esses pedidos devem ganhar cada vez mais espaço no mundo. O Estado de São Paulo pediu a possibilidade de efetuar a vacinação de crianças. Outros países do mundo devem seguir a mesma linha. Conforme a imunização de adultos e adolescentes ganha espaço, a preocupação começa a ser direcionada para as crianças. Ok? Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Espero vocês no próximo Top Atualidades. Um abraço, meus amigos. Galera, gostou do vídeo? Que bacana!
Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!